Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 114 em Seihais, o aleijado. Ni Yan saltou da borda, descendo a rocha, e começou a recolher os seus despojos de guerra. Dos kobolds de classe líder, ele obteve 5 peças de equipamento de nível prata, cada um de uma classe diferente: guerreiro, ladrão, mago, paladino e sacerdote, mas eles eram somente para pessoas a partir do nível 20. No momento que ele atingisse esse nível, como um mero equipamento de nível prata chamaria a sua atenção? Ele jogou os equipamentos em sua bolsa, antes de começar a coletar o dinheiro que caiu dos kobolds. Confirmando que ele não se esqueceu de nada, ele começou a contabilizar seus lucros, 12 pratas, o qual era um valor considerável. No entanto, o principal objetivo desta viagem tenha sido aumentar rapidamente seu nível. Com isso feito, ele colocou seu equipamento normal de volta e colocou o equipamento de aumento de inteligência em sua bolsa, então pegou um pergaminho de retorno. 20 segundos depois, uma luz brilhante o envolveu enquanto ele era transferido de volta para a cidade. Antes de fazer qualquer outra coisa, ele verificou o quadro de classificação. Atualmente, o jogador classificado em primeiro lugar também não estava acima do nível 9, o mesmo que ele. A maioria dos jogadores ainda tinha que superar o nível 5. Vendo isso, Ni Yan não mais sentia que ele tinha que correr para aumentar seu nível. Ao menos no momento, sua principal prioridade era obter o segundo capítulo do livro da Ordem. De repente, ele recebeu uma chamada. Chefe, e eu? O que? Fala. Os materiais que você me deu. Eu já usei todos eles nas criações. Acontece que, Bird balbuciou nervosamente. Oh, e quais foram os resultados? Você poderá provavelmente ter um retorno de 3 pratas. Me desculpe, é que minha taxa de sucesso é realmente muito baixa. Bird respondeu de uma forma envergonhada. Ele entendia muito bem que os ingredientes de alquimia que Ni Yan o providenciou valiam pelo menos 10 pratas. Após praticar diligentemente, ele conseguiu esgotar seu suprimento em menos de um dia. Apesar de seus esforços, ele não conseguiu sequer recuperar um terço dos custos. Não importa o quão rico seu chefe fosse, Bird temia que sua incompetência não seria tolerada por ninguém. Siga para a Guilda dos Alquimistas. Eu o encontrarei na entrada. Ni Yan respirou fundo após ouvir os resultados de Bird. Até a incompetência deveria ter seus limites. A taxa de sucesso desse cara não era muito baixa? Se ele desse a mesma quantidade de materiais para outro alquimista, embora fosse improvável de se obter um grande lucro, ao menos ele não sairia perdendo. Porque a maioria desses materiais estavam sendo perdidos quando eles entravam nas mãos de Bird. Certo. Uma inquietação há muito tempo aflige a Bird, já o deixando perto do completo desespero. Parecia que desta vez Ni Yan provavelmente iria demiti-lo. Bird andava impacientemente de um lado para o outro em frente à entrada da Guilda dos Alquimistas. Ni Yan somente pediu para que eles se encontrassem. Mas ele já estava tirando conclusões precipitadas. Ele definitivamente iria tomar um pé na bunda. Vários alquimistas entravam e saíam da Guilda de Alquimistas. Apesar de suas vestimentas serem variadas, a maioria tinha um distintivo de prata em forma de lua em seus peitos, um símbolo de uma alquimista aprendiz. Ocasionalmente, um ou dois alquimistas júniores usando um distintivo de ouro em forma de lua era vista também. Quando um desses jogadores passava, uma expressão de inveja poderia ser vista no rosto de Bird. Nesse momento, o distintivo de ouro em seus peitos representava um status nobre. Em uma guilda, esses alquimistas eram altamente valorizados por causa de suas pílulas, poções, tônicos e outros produtos que eles poderiam preparar e eram de vital importância para o crescimento de uma guilda. Geralmente, uma grande quantidade de materiais de alquimia seriam providenciados para um alquimista aprendiz quando ele se juntasse a uma guilda, mas em troca, eles não receberiam nenhuma parte do lucro obtido de suas criações. Em essência, eles seriam nada mais do que trabalhadores voluntários. Por outro lado, quando eles fossem capazes de aumentar sua proficiência na alquimia e subir para a classificação de alquimista júnior, o seu status iria subir de vento em popa. Uma vez que um talento digno de ser nutrido fosse descoberto, eles receberiam benefícios generosos, e de não receber qualquer tipo de lucro, sua renda de repente se tornaria comparável à de um alto executivo. Não fazia muito tempo que Bird tinha sonhado com uma posição tão relaxada como um alquimista valorizado de uma guilda. Contudo, no momento, ele já havia desistido desse sonho tão extravagante. Dark Hero, a guilda a qual Bird pertencia anteriormente, era bastante conhecida. Antes de Conviction ser lançado, eles já haviam assegurado uma presença forte em vários outros jogos. Apesar deles não serem grandes jogadores em Conviction, eles eram, no entanto, muito mais unidos do que uma guilda mediana. O único motivo deles terem feito uma exceção e permitido que Bird entrasse em seus preciosos números, era porque ele havia obtido uma habilidade especial. Contudo, após alguns dias, ele foi expulso por causa de sua abismal taxa de sucesso. Eles rapidamente perceberam que se eles quisessem nutrir tamanho alquimista incompetente, que não tinha qualquer tipo de habilidade, eles teriam que investir uma inimaginável quantidade de seus recursos. Apesar deles não serem nem um pouco pobres, dinheiro simplesmente não caia do céu em seus bolsos. Porque ele era incapaz de realizar alguma coisa, enquanto haviam muitos outros que já haviam ficado muito ricos no jogo.
Já que ele só tinha dinheiro suficiente sobrando para alguns meses na vida real, Bird sentiu um indescritível senso de urgência. Logo quando suas circunstâncias haviam tomado um rumo para melhor, após ele encontrar outro patrocinador que estava disposto a ajudá-lo a crescer, ele acabou estragando tudo de novo. Falando francamente, cada alquimista aprendiz deveria ter aproximadamente as mesmas taxas de sucesso quando estivessem criando. Mas por que a dele era tão baixa? Enquanto andava nervosamente de um lado para o outro perto da entrada da guilda, aconteceu dele levantar a cabeça e perceber que Ni Yan estava vindo em direção ao edifício. "Seu chefe", Bird exclamou, sem saber mais o que dizer. "Espere um pouco, vamos entrar primeiro. Você já tem sua própria oficina?" Ni Yan perguntou. A guilda de alquimistas possuía várias oficinas privadas que jogadores poderiam alugar por 30 cobres por dia, permitindo com que eles trabalhassem livremente sem que fossem distraídos por qualquer distúrbios externos. Para aqueles que não poderiam se dar ao luxo de alugar uma oficina privada, eles não teriam outra escolha senão se esforçar nos salões movimentados da guilda de alquimistas, onde o barulho e o clamor eram suscetíveis de atrapalhar a sua confecção. "Não, alugar um é muito caro", Bird respondeu. Ele não estava disposto a se desfazer de tamanha soma de dinheiro só por causa de um local de trabalho sossegado. Ni Yan se dirigiu à recepcionista. A mesa de madeira de pinho na qual ela trabalhava foi entalhada em um padrão ondulado de anéis de árvores, dando-lhe uma sensação de antiguidade e concisão. A linda NPC estava vestindo um vestido de flores azuis e atendia pelo nome de Salânia. Suas sobrancelhas lembravam uma lua crescente enquanto seus olhos eram azuis como safiras. Ela tinha um nariz reto, e duas mechas de cabelo pendiam pelos seus ombros com um rubi em cada extremidade. Em todo sentido possível, ela capturava perfeitamente toda a essência da graça de um viridiano, e a tecnologia do jogo foi capaz de expressar isso facilmente, interpretando a palavra perfeição com uma precisão impecável. "Olá, como eu posso lhe ajudar hoje?" Salânia perguntou. Sua voz era semelhante a um rouxinol, extremamente agradável de ouvir. Tamanha beleza iria inevitavelmente fazer com que o coração de qualquer homem batesse mais rápido. Menos Ni Yan. Ele há muito tempo já havia se acostumado com esses NPCs. Não tendo sido afetado nem um pouco, ele disse, "Eu gostaria de alugar uma oficina privada." "Qual o nível da oficina você gostaria de alugar?" "Temos oficinas comuns, finas e luxuosas disponíveis para serem alugadas por um preço de 30 cobres por dia, 5 pratas por dia, e 60 pratas por dia, respectivamente", Salânia respondeu. "Uma oficina comum, por favor?" Ni Yan disse. Nesse momento no jogo, uma oficina de nível comum já era suficiente para qualquer alquimista. "Isso não é muito desperdício?" Bird gritou alarmado. Seriam mais 30 cobres indo pelo ralo todos os dias. Ni Yan já tinha gasto muito dinheiro com ele, e ele falhou em produzir qualquer resultado, um fato que o fez se sentir tremendamente envergonhado. "São somente 30 cobres." Ni Yan escolheu uma oficina e fez um depósito, antes de virar para Bird e dizer, "Certo, vamos lá." Bird seguiu atrás de Ni Yan enquanto eles entravam em uma oficina privada. Ni Yan observou o local. A oficina não era muito grande. Apenas um espaço de 5 por 5 metros. Contudo, já que os materiais de estágio inicial eram relativamente poucos, era mais do que suficiente para a preparação de misturas. 2 armários de vidro cheios de poções ladeavam o lado esquerdo da sala. As delicadas garrafas de cristal continham líquidos de cor vermelha, azul, verde e todos outros líquidos de cores que existiam debaixo do céu. Cada garrafa tinha uma etiqueta branca ao lado que indicava o nome do produto e seu respectivo preço. Eles eram todos fornecidos pela Guilda dos Alquimistas, mas eles não eram gratuitos. Ao sair da oficina, eles teriam que ser pagos junto com a taxa de aluguel. No centro da sala tinha uma grande mesa de trabalho retangular com vários produtos de alquimia arrumada sobre ela. Quando você está manufaturando as misturas, você tem problemas em se concentrar. Ni Yan olhou para Bird e perguntou. Bird se recordou de todas as vezes que ele manufaturou misturas. Ele percebeu que sempre tinha uma nuvem negra permeando sua mente, fazendo com que ele ficasse cada vez mais inquieto. Sua ânsia de realizar pelo menos alguma coisa na alquimia tinha influenciado negativamente seu estado de espírito, o que afetou negativamente seu processo de confecção de tal maneira que fez com que sua taxa média de sucesso fosse apenas 3/10 da de um alquimista mediano. Sim, eu acho. É melhor ter uma mente tranquila antes de começar a manufaturar misturas. Esqueça todo o resto e coloque todo o seu coração para a alquimia. Só então sua taxa de sucesso chegará a 60%, que é o padrão para um alquimista mediano. Ao mesmo tempo, a qualidade das suas ferramentas e produtos também influenciam na taxa de sucesso de suas manufaturas, onde os de maior qualidade podem aumentar sua taxa de sucesso para 90%. A partir de agora, apague qualquer pensamento que o distraia de sua cabeça e foque somente na manufatura. Vá em frente e tente, Ni Yan instruiu. Apesar de não haver nenhum alquimista de alto nível ainda, que pudesse compartilhar sua experiência com Bird, Ni Yan tinha o benefício de ter vindo do futuro. Seu conselho era a acumulação de experiência dos alquimistas de sua linha do tempo, e ele não seria tímido em usar esse conhecimento. Ni Yan colocou várias porções de materiais de alquimia sobre a mesa. Sim, Bird acenou com a cabeça, pegou uma porção,
e começou a processar os materiais enquanto levava o conselho de Ni Yan a sério. Talvez fosse porque Ni Yan estivesse parado logo atrás dele. Mas Bird se sentiu um pouco nervoso quando seu manuseio dos materiais ficou desajeitado. Esse é o Alchemy King da minha vida passada. Ni Yan franziu as sobrancelhas. Isso não faz sentido. Não há dúvidas que o Alchemy King se chamava Bird Lives no Eggs. Pensando bem, acho que isso deve ser normal. Ninguém se torna o Alchemy King de uma hora para outra. Ele provavelmente se esforçou bastante para alcançar aquele nível. Para se fazer qualquer atividade, requer-se uma mente absolutamente calma. Não deixe que assuntos externos o distraiam. Se você ficar desajeitado assim toda vez que for manufaturar alguma mistura na minha frente, então é melhor desistir. Pare de se fazer de besta. Ni Yan censurou severamente, sem se segurar nem um pouco. Ele deu a Bird uma chance. Agora era com ele aproveitá-la com todas as suas forças. Se Bird ainda não demonstrasse sinais de melhora, então não lhe sobraria outra opção senão chutá-lo porta afora. Não importa o quanto de dinheiro ele tivesse sobrando. Ele não estava disposto a gastá-lo em um alquimista inútil. Bird sentiu que seu coração estava sendo apunhalado ao ouvir essas palavras. Ni Yan tinha algum motivo para continuar lhe providenciando materiais para praticar alquimia? Certamente que não. Se ele realmente continuasse nesse caminho de incompetência, assim como a guilda Dark Hero, Ni Yan iria chutá-lo para o meio-fio sem a menor hesitação. Mesmo que Ni Yan não o afugentasse, ele não teria cara para permanecer. Na realidade, esse tipo de oportunidade eram extremamente raras e ele não estava a fim de deixá-la ir para lixo. Respirando fundo, Bird vagarosamente foi acalmando a sua mente e focando toda a sua atenção na garrafa de poção em suas mãos. Enquanto o líquido medicinal no interior da garrafa girava lentamente, uma cor rica começou a emergir. Vendo isso, ele ficou tenso enquanto procedia para o próximo passo, o que fez com que a cor desaparecesse imediatamente. Sistema, manufaturar falhou. Ainda falhou. Bird não levantou a cabeça para verificar a reação de Ni Yan. Ao invés disso, ele distraidamente olhou para a mesa de trabalho que possuía mais 10 porções de materiais de alquimia em seu topo. Tinha somente mais 10 chances sobrando. Se ele não conseguisse aumentar sua taxa de sucesso de suas manufaturas, então depois de usar essas 10 porções de materiais, ele iria provavelmente desistir e ir embora mesmo que ele não fosse forçado a isso. Se eu falhar dessa vez, então eu provavelmente não nasci para ser um alquimista. Talvez, eu deveria deletar esse personagem e começar do zero, e escolher uma classe de combate. Ao chegar a esta linha de pensamento, Bird pegou a próxima porção de materiais de alquimia. Ele não tinha nada a perder e tudo a ganhar. Segure o gargalo da garrafa e gire em uma velocidade uniforme. Você não precisa colocar muita força. Ni Yan nunca havia praticado alquimia, então ele só podia confiar nas informações que ele obtivera em sua linha do tempo anterior. Bird entendeu que essa era sua última chance e finalmente conseguiu se focar somente na sua manufatura. Ele estava completamente absorto em balançar a garrafa em sua mão de um lado para o outro. Sistema. Você manufaturou com sucesso uma poção básica de anti-paralisia. Eu realmente consegui. Bird tremia de excitação enquanto suspirava aliviado. A imensa pressão que ele havia sentido tinha de alguma forma aliviado pelo sucesso dessa vez. E ele confiantemente procedeu para a próxima porção. Ele parecia ter afastado cada pensamento estranho de sua mente, até a presença de Ni Yan. Olhando fixamente para a garrafa de poção à sua frente, ele gradualmente completou cada passo sucessivamente. A expressão focada estampada no rosto de Bird até surpreendeu Ni Yan, o convencendo finalmente de que este indivíduo era de fato o famoso Alchemy King de sua vida passada. Bird produziu várias outras poções. Sua taxa de sucesso aumentou para cerca de 50%. Muito embora ela fosse ligeiramente mais baixa do que de uma alquimista mediano, era ainda um grande passo à frente para ele. Parecia que ele finalmente havia encontrado seu caminho na alquimia. Após finalmente conseguir um apoio em seu caminho, se tornar o Alchemy King era apenas questão de tempo. Ni Yan quietamente deixou a oficina enquanto deixava Bird se concentrar em sua manufatura. Naturalmente, ele estava imerso demais para notar sua partida. Após não haver mais nenhum material de alquimia sobrando para que ele usasse, ele olhou orgulhosamente para 5 poções que ele havia manufaturado. Essa realização o deixou louco de alegria. Quando ele se virou para olhar a reação de Ni Yan, ele descobriu que Ni Yan já havia deixado a sua oficina. Chefe, eu produzi 5 poções. Bird animadamente informou Ni Yan por mensagem. Ele já desejava dominar o estado de espírito que seu benfeitor havia lhe ensinado. Seus fracassos anteriores fizeram com que ele estivesse à beira do desespero, mas agora, ele era finalmente capaz de ver uma fraca luz no final do túnel. Certo, nada mal. Ainda é somente 50%. Você ainda possui muito espaço para melhorar, então continue praticando, Ni Yan respondeu. Independentemente da classe, após ter sido dado um empurrãozinho para o caminho certo, as alturas a que se chegaria somente dependeriam de seus esforços e talento. Sim, eu entendi, Bird disse num tom feliz. Seus últimos progressos já haviam superado e muito suas mais loucas imaginações. Antigamente, ele ficaria contente se ele fosse capaz de ter sucesso 2 vezes em 11 tentativas. Contanto que Ni Yan não o demita prematuramente,
Ele acreditava firmemente que ele conseguiria melhorar gradualmente sua taxa de manufatura. Eu estou indo para a casa de leilões para adquirir mais materiais de alquimia. Eu lhes enviarei por e-mail. Se apresse e avance para Alquimista Júnior. E para os produtos de alta qualidade que você produziu, não os venda ainda. Estou planejando abrir uma loja de poções. Quando a hora chegar, você será o gerente. Ni Yan disse. Agora que ele era dono de várias propriedades, abrir uma ou duas lojas seria o próximo passo mais lógico. Além disso, uma vez que suas propriedades estavam atualmente localizadas em locais indesejáveis, o preço para abertura e atualização delas seria relativamente baixo. Ele estimava que necessitaria somente de 2 ou 3 ouros para atualizar uma delas para uma loja de primeira classe. Se ele esperasse que essas favelas se transformassem em um centro comercial florescente primeiro, então as despesas de atualização já teriam subido para um grau astronômico. Por agora, seu objetivo era tornar um desses lugares em uma loja de poções de primeira classe. O gerente de uma loja, Bird perguntou emocionado. Ser dono de sua própria loja sempre foi seu sonho. Mas ele nunca teve os fundos necessários para isso. Portanto, nunca foi mais do que um sonho passageiro. Ele nunca mais teria que se preocupar com dinheiro como gerente de uma loja de poções. Porque seu salário diário não seria baixo. Certo? Então continue praticando. Eu nunca tratarei mal aqueles que trabalham para mim. Sim, eu definitivamente darei o meu melhor. Neste momento, Bird estava em um humor indescritível. Há apenas uns minutos ele estava pronto para abandonar tudo e desistir. Quem diria que a resposta para seus problemas viria a ele de uma maneira tão oportuna? Como se as nuvens escuras se separassem para revelar a lua à noite em todo o seu esplendor, tudo de repente se tornou claro. Ele respirou fundo e tentou suprimir sua excitação, mas ele não conseguia prevenir suas mãos de tremerem. Sistema, manufatura falhou. Merda. Ni Yan ponderou por um momento. Já que ele havia decidido abrir uma loja de poções, ele não estava com pressa de se livrar de seu Black Phenol. Ao invés disso, ele os usaria para aumentar a popularidade de sua loja que logo estaria aberta. Se ele vendesse o Black Phenol que todos estivessem doidos atrás em sua loja, apenas quanto sua popularidade iria aumentar. Só se podia imaginar a popularidade que a loja ganharia vendendo Black Phenol, um item pelo qual todos estivessem lutando freneticamente no mercado. Pensando nesse ponto, Ni Yan havia elaborado um plano. Ele se dirigiu para a casa de leilões e comprou materiais de alquimia que valiam 10 pratas antes de mandá-los para Bird por e-mail, aliviando suas possíveis preocupações de ficar sem seu suprimento e permitindo concentrar-se exclusivamente em sua alquimia. Ele então vendeu um pouco do seu Black Phenol e os materiais necessários para fabricar o Black Phenol, lucrando 3 ouros com isso. Depois disso, ele se dirigiu para a região leste da cidade para inspecionar as várias propriedades que ele havia adquirido. Atualmente, o distrito leste de Calori era uma favela. Todos os NPCs que rodavam essa área usavam roupas esfarrapadas e desgastadas. Enquanto em ambos os lados da rua, as casas de madeira surradas pareciam estar em colapso. Por sua aparência atual, parecia uma piada de muito mau gosto pensar que tal favela se tornaria a maior área de comércio de Calori. Ni Yan tinha comprado todas as propriedades nesta vizinhança, que estava localizada em um local privilegiado a fim de ajudar os futuros negócios de seu pai. Em sua linha do tempo original, essas propriedades eram, supostamente, para pertencer a Cao Shu. Mas dessa vez, com a intervenção de Ni Yan, aquela lenda dos negócios teria simplesmente que se virar e procurar outro lugar. De acordo com seu conhecimento do futuro, o melhor lugar para se abrir uma loja de poções era perto de uma certa esquina. Ele rapidamente se aproximou da propriedade mais adequada das 12 da qual ele era dono. Sistema, tem certeza de que deseja atualizar essa propriedade? Os custos de atualização são de 2 ouros. Sim. Sistema, a propriedade foi atualizada com sucesso. Um prédio emergiu do chão no lugar que Ni Yan escolheu. Era um edifício de um andar, construído com tijolos de mármore branco, que dava uma visão detalhada e esteticamente agradável. Dentro havia um balcão e fileira em cima de fileira de prateleiras. Havia até mesmo requintadas esculturas rúnicas nos cantos, trazendo uma forte sensação do Império Viridiano para a atmosfera. Sistema, você gostaria de contratar um assistente? Ni Yan olhou para a lista dos possíveis empregados. Linhas e linhas de nomes foram espalhados por várias páginas, e cada página continha a informação do NPC, o custo de sua contratação, e outras coisas relacionadas, tudo disponível para referência. Empregados NPCs poderiam representar o jogador na gerência da loja e poderia ser confiado a eles a venda dos produtos. Contudo, eles só poderiam vender as mercadorias pelos preços informados pelo dono da loja. Eles não poderiam tomar suas próprias decisões, já que sua inteligência não tinha sido programada para isso. Nome, Karad. Gênero, masculino. Idade, 30. Confiança, 30. Habilidade, corre rápido. Salário, 20 pratas, mês. Nome, Tesla. Gênero, masculino. Idade, 26. Confiança, 28. Habilidade, aumenta a força. Salário, 18 pratas, mês. Ni Yan continuou folheando a lista enquanto procurava por alguém compatível. Todos eles variavam em suas habilidades únicas.
Alguns tinham habilidades relacionadas à velocidade, alguns tinham habilidades relacionadas à inteligência, alguns tinham habilidades à força. Com as diferenças nas habilidades também vinham as diferenças em seus preços. Qual era o nome mesmo daquele empregado da loja? A loja de poções era de ouro. HMM, a impressão de Ni Yan era de que aquele NPC era um pouco nebuloso. Era um aleijado, eu me recordo disso. Seu nome era Raiz. Ni Yan continuou a percorrer a lista, e finalmente, quando ele ia folheando as últimas páginas da lista, ele notou um nome familiar. Nome: Insei Raiz, o aleijado. Gênero: masculino. Idade: 56. Confiança: 37. Habilidade. Salário: 50 pratas, mês. Eu me lembro, é ele. Apesar de seu custo ser muito alto, não houve hesitação em sua mente quando ele confirmou sua decisão. Um empregado NPC que possuía uma habilidade desconhecida, e ainda era um aleijado, custava 50 pratas por mês. Com certeza tinha algo estranho nisso. Ele lembrava que em sua vida passada, a loja de poções era de ouro sempre manteve um ar misterioso em torno desse aleijado. Contudo, mesmo assim alguém conseguiu descobrir qual era sua habilidade. Que era a habilidade de diplomacia, algo que era muito difícil de achar. Era uma habilidade que lhe permitia manter uma boa comunicação com todos os NPCs e até fazer com que eles tivessem boas impressões dele.